Marcadores! Eu tenho medo disso. Mari, esse mês é mês de outubro. Sim. Mês do Dia das Crianças, mas também é o Também. mês do Dia das Bruxas. Pois é. O que te Nossa, deixa com medo? que tenso. Não, mas é um assunto interessante. Sim, porque o medo é um dos sentimentos mais primitivos do ser humano. Sim, eu gosto, por exemplo, de filme de terror. Eu não gosto. Eu gosto de jogos de terror. Eu não gosto. Aquele medinho, aquele friozinho na barriga. Não. Você vê que o Tom vai gostar muito desse mês. Eu não Ah, vou esse mês vai ser demais. Ai, esse mês vai gente. ser maneiro. Tive que me convencer a fazer isso. Nós sabemos que existe vários tipos de medo, né? Sim. Independente se é de filme de terror, independente se é coisas relacionadas a pesadelo, se você for fazer uma lista aqui, vai sair uma lista bem repleta. Assim, tem desde susto, fantasia, nojo, um monte de coisa, né? Sim, medo dos mortos, medo dos vivos. Uhum. E por aí vai. E você, Mário, do que você tem medo? Por que você tem tanto medo assim de filme de terror, essa coisa assim? Porque a gente sabe que é fantasia. É, assim, né? Mais ou menos. Fantasia, existem algumas coisas aí que não é fantasia, né? Quer dizer, eu acho. Bom, eu tenho bastante medo de filme de terror, primeiro porque eu sou medrosa mesmo, é da minha natureza. Mas eu tenho medo muito de espelhos. E o que pode aparecer nos espelhos. Porque quando eu era pequena, eu tava na casa do meu pai, e aí eu fui ver o que ele tava assistindo na TV. E aí tava uma mulher vendo um espelho. E aí ela tava se vendo no ela espelho. tava se vendo no espelho. Certo. E aí, quando ela piscou, ela virou, alguma coisa assim, ela foi ver de novo, tinha um monstro no lugar dela. Nossa. No lugar do reflexo dela. E aí eu lembro direitinho que o moço falou, viu? E nessas... Nossa, até contar isso me deixa meio mal, porque eu fiquei com tanto medo. Eu devia ter uns 6 anos. E aí eu saí correndo do sofá e bati a cabeça na parede, porque tinha fechado o olho. Aí eu fiquei com medo a noite inteira. Foi triste. Você enfiou a cara na parede de tanto medo. Porque eu fechei o olho e eu saí correndo, sem saber onde estava indo. E esse é o início da história da Mari, que tem medo de coisas de terror, principalmente de monstros no espelho. E o seu pai nessa hora? Meu pai riu. Nossa! Olha aí, você vê, né? Ele ficou me zoando, gente. E ainda ficou te zoando. Ele ficou me zoando. Porque eu lembro que no quarto que... Tinha um dos quartos no apartamento onde ele morava que tinha um espelho grande. Aí eu fiquei com medo daquele espelho. Nossa! E ele ficou me zoando com aquele espelho. Não, e tem um filme. Tem um filme, Espelhos do Medo. Será que é muito será bom, que foi muito legal esse filme. Eu não lembro. Eu assistia do Kirk Sutherland, o nosso querido Jack Bauer, que é a história de um ex-policial que acabou virando segurança e ele tinha que ficar tomando conta de uma espécie de casarão abandonado. Mirrors, they're so clean. Fella who was working here before you, he was completely obsessed with these mirrors. Sempre, né? Sempre. E ele começava a escutar barulhos estranhos dentro desse casarão. E dentro desse casarão o que mais tinha era espelhos. Anybody here? What the hell? E o filme dá pra ficar com medo. O final dele, então, gente, nossa. Não vou nem ver, Espelhos do Medo, muito bom. Mas por que, Tom, a gente tá falando de medo e terror no mês das bruxas? Por quê? Não são dois temas mais ou menos diferentes? Mas tá ali dentro, né? Bruxas é uma coisa, tudo bem, que bruxos e bruxas, Dia das Bruxas, o famoso Halloween é uma coisa e terror é outra, né? Exato. Por que estamos falando disso? Por quê? Porque o Brasil, marcadores, não tem tradição de Dia das Bruxas. A gente meio que importou o Dia das Bruxas lá dos Estados Unidos.
algumas escolas de inglês, Assim, até algumas colégio, lojas. Você vê alguns lugares com bastante enfeites de Halloween, Sim, né? mas não tem uma cultura por trás, não tem porquê que a gente tá fazendo isso, porque, sei lá, tem tradição de ter tipos de monstros desse, do folclore. Não tem. Não tem. Então, assim, a gente resolveu pegar coisas que brasileiro também entende muito. Aliás, que todas as pessoas entendem muito. Que é o medo. O Exato. terror, esses temas que fazem a gente assustar no meio da noite e acordar e ter pesadelo, e, enfim. A gente quer falar uma linguagem mais universal. Sem contar que ainda tem pessoas que lucram e muito com o medinho dos outros. Aham. Um exemplo disso tá no filme A Bruxa de Blair, o primeiro filme. Não é o filme atual que tá passando no cinema, não. O primeiro filme. Não, a década de 90, né? Exato. O filme, ele trazia aquela coisa assim do pânico, do terror, daquele dos três jovens estar literalmente na merda. A questão das imagens encontradas, todo aquele aqueles hype e tal. enfeitinhos. Enfim, tudo isso do filme A Bruxa de Blair, na verdade, foi uma puta armação dos produtores e dos diretores. Que é um filme de baixo orçamento, né? E que Sim, bem baixo orçamento. muito baixo orçamento. Para trazer essa imersão do horror para os atores, eles plagaram o pessoal lá no meio do mato, praticamente meio que sem comida, com as câmeras, e eles entregavam o roteiro meio que aleatório. Dava o direcionamento para ele e não era falar totalmente certa, era Exato. tipo, você vai falar algo parecido com isso, se vira. Exato, então é uma merda só, porque era tudo muito picado, não era definido começo, meio e fim. E aí Exato. chegava à noite, eles montavam um acampamento para descansar. O pessoal muito sacana, muito tró, ficavam se fantasiando, se disfarçando no meio do mato, fazendo muito barulho. Sim. Chegava na barraca do pessoal que estava lá dormindo, ficava chacoalhando, fazendo barulho. Cara, isso era muito tenso. Sim, diz que uma das piores sensações, assim, pro ser humano, inclusive o ser humano pode morrer disso, é você ficar sem dormir, Verdade. privado de sono. Tanto porque essa gravação durou uma média de 2 semanas. Exato, então os atores ficaram estressados ao extremo. É muito foda E isso. quando você tá estressado ao extremo, você realmente começa a se assustar com tudo. Pois é. E se estressar com tudo, e brigar com as pessoas. uma merda Então a isso. tensão em si foi real do filme. E foi isso que deu certo a fórmula, né? Pois é. A custa dos pobres atores. E ganharam muito dinheiro. Um outro filme que fizeram a mesma estratégia, só que numa cena em específico, e realmente os atores ficaram muito cagaço, foi Alien. Alien, o oitavo passageiro. Esse filme é muito bom. Então, tem uma cena em específico, Certo? uma cena bem famosa, inclusive bem parodiada, Muito. que é aquela cena que o bicho sai da barriga do cara. Essa cena, ó. O que é isso? Os atores sabiam só parte dessa cena. Eles sabiam que o cara ia sair alguma coisa da barriga do cara. E que o cara ia estar naquela cena, eles iam cortar a cena pra colocar alguma coisa de efeito no cara, e o cara ia voltar pra cena e eles iam terminar a cena ali. Isso. Mas eles não sabiam o que exatamente ia acontecer. E quando eles viram um sangue saindo da barriga do cara, eles acharam que o quê? Era aquilo. Era porque era só um pouquinho de sangue, né? Começou a exatamente. sangrar, aquela coisinha pouca, o cara é camiseta branca, né? Exato, Como aí vocês viram na fica, cena. claro, fica todo vermelho, né? Enfim. Só que de repente saiu aquela coisa da barriga do cara. Uma outra cena clássica também, O Exorcista. O esses filmes Exorcista, clássicos. clássico, grande Exorcista. Aquela famosa cena, essa cena aqui, ó. Né, a menina interpretada pela Linda Blair. Linda Blair? É, Bruxa de Não, Blair. não veio daí não, tá, gente? Quem sabe? Ela dá esse vomito na cara do padre Damian.
interpretado pelo Jason Miller, é uma cena bem nojenta. E o pior, gente, ele não sabia que ia ter o vômito na cara. Exatamente. Os produtores falaram, nessa cena ela vai vomitar, só que ela vai vomitar abaixo, tá? Então no máximo que vai acontecer é pegar na sua roupa, vai ficar tranquilo, porque é molho de ervilha. Ai, só que pra sacanear a menina, pra deixar ele puto. pra deixar ele putaço, ela tinha uns mecanismos de canos assim por baixo da maquiagem dela, então por isso que jorrava. E no momento que ela vomitou, eu falei, vomita na cara. Então, tipo, ela lavou o cara e o cara ficou putaço, por isso que ficou tão bem feito a cena. Exatamente, porque foi bem real. Nojo, assim, cara, é muito foda isso, é muito foda. You son of a bitch! E vocês, marcadores, sabem de outras cenas com um histórico desses, terrorífico, pegadinha, Pois é, malandro? deixa aqui nos comentários, por favor. Sim. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe. Na verdade, eu tenho uma história. Que história você tem? Na verdade é que eu tenho uma história que aconteceu comigo, verdade, que foi... Não, é sério, é muito sério. Você tava comigo, inclusive. Tava. Nós fomos fazer uma viagem, né? Ficamos num hotel, muito bem conhecido, não vou falar para não queimar o hotel, mas aconteceu algo muito bizarro. Sim, é um hotel antigo, bem antigo. Que foi assim, a Mariana e eu, nós estávamos no quarto, né? Depois da noite de sono, estava amanhecendo e eu estava virado para a esquerda, deitado, virado para a esquerda. E sabe quando você começa a acordar, que você começa a abrir os olhos, está tudo meio embaçado assim, você ainda não está conseguindo formar as imagens direito ao que está ao seu redor. Nesse momento, quando eu comecei a abrir os olhos, eu vi, tipo, era a Mariana, e eu tava com vontade de tossir. Então no momento que eu tava, sabe, abrindo os olhos assim que eu vi, eu ia tossir, mas putz, eu não vou tossir na Mariana, né? Eu virei pro lado. Imagina a cena, né? Peguei, a pessoa tá de pé na minha frente, Mariana tá de frente, olhando pra mim. Eu até achei que ela tava me acordando, e como eu tava com vontade de tossir, peguei e virei pro lado. Cara, quando eu virei pro lado, vocês não fazem ideia do que aconteceu comigo. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Se você já deixou seu like, muito obrigada. Se você já se inscreveu, muito obrigada. Isso ajuda a gente demais. Sim, por favor. E acompanhe a gente nas redes sociais. Vamos deixar aqui embaixo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo horripilante pra vocês. Uhul. Ah, e não se esqueça, o caminho da sua felicidade Tá no seu coração. Ele é aterrorizado ou não? Nossa, que bosta. Ficou uma bosta. Chega, gente. Tchau. Tchau. Hoje, lá que, open the net.